Olá pessoal, boa noite, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Então a gente vai começar agora uma segunda fase da disciplina, né? O que nós vimos até então era uma preparação. Então basicamente a gente estudou os sistemas numéricos como forma de adentrar aqui agora nessa parte matemática de operações, né? Que a gente vai denominar de uma álgebra um pouco diferente da qual vocês estão acostumados, que é a álgebra booleana, né? Então na matemática tradicional vocês têm determinadas operações e aqui quando a gente fala dentro da eletrônica digital, né, que a gente vai usar funções que são baseadas em lógica, né, e aí já vem o conceito lá do sistema binário, né, que é algo só pode admitir dois estados, né, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. A gente vai fazer aqui algumas analogias. Então a gente vai começar a estudar um pouco de como que funciona a matemática da lógica, né? Como que eu determino, né, se determinada situação é verdadeira ou falsa, que remete ao 0 e 1 lá do sistema binário. Tá? Então a gente vai ver com calma. A ideia da aula de hoje então é já adentrar um pouco nessas operações que são efetuadas por dispositivos que a gente chama de portas lógicas. Tá? Então, quando vocês ouvem portas lógicas, são dispositivos eletrônicos, né, de dentro da eletrônica digital, que efetuam operações da álgebra booleana. Tá? A gente vai entender isso com calma. Quem já vem de uma eletrônica digital do curso técnico, né, é muito tranquilo, né, essa parte conceitual, tá? Quem não vem, então vai ter que estudar um pouquinho mais, né? Então a gente vai começar efetivamente o conteúdo da disciplina, né, cujo intuito, né, é que a gente projete circuitos digitais. E basicamente o que a gente vai projetar é uma matemática, é uma função que faz alguma coisa, que resolve o problema de um mecanismo, por exemplo, que tem entradas através de sensores, tem saídas, né, tem atuadores, e a gente vai gerar, né, aqui dentro da eletrônica digital, a eletrônica digital é o cérebro, né, então a gente vai criar a lógica que faz aquele mecanismo funcionar, tá? Isso usando matemática. Então, a álgebra booleana, pessoal, ela tem esse nome, né, por causa do George Boole, tá? Que ele, na verdade, o intuito dele não foi o uso do estudo que ele fez dentro da eletrônica, né? Depois que se verificou, né, que as propriedades que ele estudou também poderiam ser aplicadas à eletrônica. A questão dele era algo mais filosófico, né? Estudar a lógica de uma maneira um pouco mais distinta. Naquela época ainda não existiam os componentes, né, o transistor, né, que gerou a grande evolução dentro da eletrônica. Então ele lá em 1854 ele divulgou um trabalho que se chamava Uma Investigação das Leis do Pensamento. E a ideia lá, pessoal, naquele momento, né, naquela época, era estudar, né, como que a lógica, né, de tomar decisões baseadas em algumas circunstâncias verdadeiras ou falsas, né, podia ser efetuada. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Quem for fazer, de repente, uma pós-graduação que tiver uma disciplina que se chama matemática discreta, vai estudar isso aqui mais a fundo. Tá? É basicamente como um computador pensa, né? Ele tem premissas e ele vai se basear nessas premissas para tomar uma decisão, né? Aqui tem alguns exemplos, no caso, né, com base em argumentos, eu decidi se algo pode ser verdadeiro ou falso, né? Então aqui tem existe uma matemática para isso, tá? Por incrível que pareça, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, são coisas bobas, tá? Mas para que vocês serem inseridos nessa parte do conteúdo, né? Então aqui a gente tem uma premissa, por exemplo, se hoje é domingo, então não tem aula. E a gente pode escrever isso matematicamente, existem símbolos para isso, tá? Então aqui, por exemplo, o D significa hoje é domingo, né? Isso implica, né? Então aqui o símbolo implica que não tem aula, tá? Então esse símbolo inicial aqui antes do A é a negação. Então, se hoje é domingo, isso implica que não temos aula, né? Aí vem uma afirmação, hoje é domingo. Qual que é a nossa conclusão? Se lá dentro do conjunto de regras que a gente tem, que o computador tem pré-estabelecido, que se hoje é domingo não tem aula, e vem uma afirmação que diz que hoje hoje é domingo, então eu concluo com base no meu conjunto de regras que hoje não vai ter aula, né? Então parece algo lógico, mas existe uma matemática por trás disso, porque a parte computacional, que é baseada em 0 e 1, ela deve funcionar dessa maneira, tá? Aqui tem um outro exemplo, né,
como eu falei, coisas assim relativamente bobas, mas que nos fazem pensar um pouquinho a respeito, né? Então, os pinguins são preto e branco, né? É uma premissa, uma regra, né? Então, os pinguins são pretos e brancos. Algumas TVs antigas, né, são preto e brancas. Então, eu concluo que pinguins são TVs antigas. Então, vejam que com base nas regras pré-estabelecidas, poderia ser uma conclusão que eu pudesse tomar, né? Então, se pinguins são preto e branco, algumas TVs antigas são preto e branco, eu concluo que pinguins são TVs preto e branco, né? É estranho, mas é algo que é admissível, né, dentro desse conjunto de lógica que a gente está tentando estudar, tá? Então, a gente vai basicamente estudar lógica baseada no sistema binário, né, na qual as informações podem ter apenas dois estados. Não se assustem, pessoal, isso aqui é muito mais fácil do que a matemática tradicional, do que vocês veem lá no cálculo, né, em integrais, derivadas, né? Então, isso aqui é muito mais fácil. E justamente porque o nosso conjunto de imagem, né, das nossas funções booleanas aqui, né, que é funções algébricas booleanas, elas só admitem dois estados, né, o 0 e o 1. Então, obviamente, isso é muito mais fácil do que trabalhar lá no conjunto dos números reais, ou, né, ou números complexos, ou o que vocês estão estudando lá nas disciplinas de cálculo, tá? Então, aqui a gente tem uma vida muito mais tranquila, tá? Tem mais um exemplo aqui de lógica, tá? Estão dois colegas conversando aqui, né? Ninguém vai. Desculpa. Cara, eu nunca vou entender as mulheres, né? Aqui sem preconceito algum, né? Mas é uma piadinha que eu peguei, né? Poderia ser o contrário também, não tem problema nenhum. Ninguém vai, mas por que você diz isso, né? Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse: traga 6 ovos. Se tiver batatas, traga 9. Tinha batatas, daí ela ficou brava porque eu levei só os 9 ovos. Vai entender, né? E vejam que a afirmação aqui ela é bem clara, né? Traga 6 ovos. Se tiver batata, então traga 9, que se refere ainda ao conjunto, né, de ovos, né? Mas, como eu falei, são exemplos para que a gente possa começar a entender a questão lógica, que é baseada em premissas, em afirmações que só podem ter dois estados possíveis. E aí é que a gente faz uma analogia, o 0 e 1 às vezes com aberto e fechado, né? Verdadeiro e falso, né? Então a gente pode pensar dessa maneira. Acho que até é isso que vem aqui, tá? Então a gente começa agora a dar alguns nomes, né? A gente começa a se ambientar mais um pouco com a terminologia aqui dentro da eletrônica digital. Então, lá no sistema, né, quando a gente começou a estudar os números, lá, o sistema binário, a gente falava em 0 e 1, mas a gente não tinha ainda uma associação clara, né? Agora a gente vai usar várias analogias, como eu acabei de citar, né? Então, o 0 e 1 às vezes é verdadeiro e falso, desligado, ligado, baixo, alto, né? O não, o sim, o aberto, o fechado, tá? Então, a gente costuma fazer essas analogias. E aí vem as portas lógicas, pessoal. As portas lógicas são os blocos na qual toda a eletrônica digital é construída, tá? Porque as portas lógicas são os elementos que fazem as operações fundamentais, que são as operações AND, OR, tá? A NOT, né, que a gente E ou inversora, tá? São as operações que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que é a matemática básica dentro da eletrônica digital, e todo o sistema, tá, pessoal? Por maior e mais complexo que ele seja, ele é baseado nas portas lógicas, tá? Então tudo vem das portas lógicas. E aí a nossa ideia é, partindo disso, a gente poder fazer síntese de circuitos. O que é sintetizar, né? Construir, projetar, ok? Então, nossa ideia aqui é que, dado um problema, e esse problema a gente vai mais aqui para a linha da automação, talvez, né? Seja uma máquina que é um controle de nível de fluido num tanque, que eu tenho sensores que indicam se o fluido está embaixo, na metade, em cima, faça o controle para atuar uma bomba de forma ao nível se manter entre tal e tal patamar. Tá? Então, nossa ideia é resolver esse tipo de problema. Lembrando que aqui a gente vai sempre pensar que esse problema possui todas as variáveis digitais, né? Quer dizer, aqui a gente não pode pensar num sensor de fluido que seja analógico. Eu até posso pensar, mas eu vou ter que converter essa informação para digital. Isso é algo que a gente também vai ver, né? O mundo normalmente ele é analógico, mas a gente pode converter através, né, de conversores AD e DA, a gente pode
sair de uma natureza e chegar na outra natureza, tá? Pessoal, eu vou estar falando bastante coisa e vocês vão estar entendendo com o tempo, tá? Não é... Quem nunca viu essa parte, talvez não seja nessa primeira aula que vai, né? Vai clarear a mente, mas é algo que vai ocorrer com o tempo, tá? E a gente começa agora efetivamente a estudar funções lógicas. Para mim estudar funções, né, a gente tem que pensar que eu tenho entrada, saída, uma função é uma matemática, né, uma função de alguma variável que é igual a alguma equação, ok? Então eu vou ter variável dependente, variável independente, e a gente aqui está falando mesmo linguajar. A diferença é que aqui eu só tenho, né, dois estados possíveis, tanto para o conjunto de variável dependente e independente, né? A gente só tem sempre, né, no nosso range apenas duas possibilidades, o 0 ou o 1, né? E aí a gente vai ter que fazer aqui algumas afirmações. Isso é importante, tá, pessoal? O pessoal confunde muito algo está em 0, algo está em 1, ok? Porque a gente pensa na lógica que a gente chama de lógica positiva, tá, pessoal? O 1 é o ligado, o 0 é o desligado, o 1 é a chave fechada, o 0 é a chave aberta. A gente tem que tomar um cuidado, pessoal, de primeiro deixar claro, né, quando eu estou desenvolvendo algo, deixar claro o que é o 0 e o que é o 1. O 0 é o fechado, o 1 é o aberto, ou vice-versa. Porque tem circuitos que trabalham com lógica negativa, tá, pessoal? Que quando ele está ativado, ele manda um 0. Tá? Isso não é incomum, isso é até bem comum, tá, pessoal? Que a ativação seja no 0. É o 0 que é o sinal que ativa. Tá? Então, assim, a gente tem que estabelecer um critério quando a gente vai analisar um mecanismo, né? Uma máquina que a gente vai estar fazendo automação, por exemplo. Ok? Então, assim, quem vem lá da eletrônica digital do curso técnico, que sempre associa talvez a 1 é o ligado. Não, pessoal, não necessariamente. Às vezes é o 0 que liga. Tá? Então vocês têm que tomar um cuidado. Todo problema tem que deixar claro o critério que está sendo utilizado. Tá? Então, aqui a gente tem um circuito bem básico, uma fonte de alimentação, uma chave e uma lâmpada. Né? Então a gente tem a chave como entrada e a lâmpada como saída. A gente vai ter sempre um conjunto de entradas e de saídas. O que é importante? Dar nome aos bois. Então a gente chama a chave, aqui foi chamada de A. E aí aqui tem uma regrinha, normalmente variáveis de entrada, isso não é necessário, tá? Mas olhando a literatura, é um padrão que se segue. Normalmente, em variáveis de entrada, a gente usa as letras maiúsculas e do início do alfabeto. Então, A, B, C, D, E, F, G. E variáveis de saída, a gente costuma usar as mais no final do alfabeto. X, Y, Z. Aqui foi usado L, né? Não está tão no final, mas é porque se associa a L de lâmpada. Também pode ser dessa maneira, tá, pessoal? Então, a L de lâmpada, a chave, sei lá, vou chamar de C, C de chave, tá? Pode ser também, não tem problema nenhum. O importante é que a gente dê nome aos bois, né? Então, a chave é o A lâmpada é o L. E que a gente defina um critério. Então, aqui foi definido o seguinte critério, pessoal. Ok? O 1, o nível de alto, né? O nível alto, ele significa chave fechada e lâmpada acesa, né? Então, se eu falar para vocês A igual a 1, isso significa que a chave está fechada. Se eu falar para vocês L igual a 1, significa que a lâmpada está acesa, ok? E o 0, então, é o aberto e o apagado, ok? Isso é uma definição que a gente criou. Ah, professor, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio, tá, pessoal? Tem sistemas que o 0 é o ligado. Então, a gente precisa ter essa definição. Claro que, por padrão, no nosso raciocínio, a gente pensa como a lógica positiva, né? Que é o acionamento no nível alto, tá? Podemos pensar assim, mas sempre com cuidado de pré-estabelecer esse critério, tá? E aí a gente vai definir o que a gente chama de tabela verdade. Lá na matemática, quando vocês estudam funções, normalmente vocês desenham um gráfico, né? Então, eu vou desenhar o gráfico da função que é a área de um quadrado. Então, a função f é uma função do lado, né? Então, deixa eu até escrever aqui para ficar mais ilustrativo, né? Então, lá, vocês têm um quadrado de lado L, né? Então, a função, que é a área, né? É dependente do lado L. Não, vou colocar assim. A área é igual a uma função
que depende do lado do quadrado, que é igual a L ao quadrado, tá? Então isso aqui é uma função matemática e vocês vão lá desenhar o gráfico dessa função, beleza? Deixa eu apagar aqui agora. Já nem lembro mais como que apaga isso aqui. Erase. Aqui eu apago. Tá. Só uma demonstração, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui pro... Aqui vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Deixa eu até voltar aqui, né? Então a gente vai ter lá na matemática de funções, vocês normalmente desenham um gráfico, tá? Só para esclarecer aqui o que eu estava iniciando, né, a afirmação. E aqui a gente vai ter a tabela verdade. Pessoal, o que é a tabela verdade? Vamos supor que ela seja equivalente ao gráfico. Ela vai nos indicar para cada possibilidade de entrada o que eu tenho na saída. Ok? Então, para todo o conjunto de entradas, qual que é a respectiva saída para aquele conjunto de entradas? Qual que é a imagem da função? Aqui no caso a função de acionamento da lâmpada, que é uma função que depende do A, tá? Então nesse caso aqui é bem fácil, né? A matemática aqui, eu estou me confundindo aqui com o... Era aqui que a gente estava, tá? Então, se a gente fosse escrever uma função do acionamento aqui da lâmpada, né? Então vamos chamar assim, que é uma função que depende do A, né? Ok? Podemos chamar, então, a função que depende do A, que é a função do acionamento da lâmpada, podia dar um nome aqui, sei lá, qualquer um, é igual ao quê? Ao próprio A aqui, né? Aqui é fácil de entender, por quê? Se o A, aqui vamos chamar assim, L igual a uma função que depende do A, que é igual ao próprio A. Tá? E por que é fácil de entender aqui? Porque se o A é igual a 1, né? Se o A é igual a 1, a lâmpada, vamos supor esse segundo caso, a gente afirmou que o A igual a 1 é fechado. Então, se o A vale 1, o L também vale 1. Então, o L é igual ao A. Tá? Essa função aqui foi bem fácil de ser entendida. E se o A é igual a 0, o L é igual a 0. Tá? E aí vem o seguinte, tudo bem, essa aqui é a matemática. Como que eu escrevo isso matematicamente? Mas será que eu não tenho uma outra interpretação? Então aí vem a tabela verdade, porque a tabela verdade ela é o equivalente à função. Porque ela me diz tudo o que vai acontecer, todas as possibilidades na entrada e tudo que eu posso ter na saída, tá? Então deixa eu só apagar aqui, né? Então, se a gente fosse desenhar uma tabela verdade, como que eu desenho uma tabela verdade, pessoal? À esquerda, né, a gente faz uma divisão, à esquerda a gente coloca todas as entradas e à direita a gente coloca todas as saídas. E aí a gente faz o preenchimento de todas as possibilidades. Bem, aqui a gente só tem uma variável de entrada, né, que era a chave, que é o A. Então, sendo uma variável binária, a gente só tem duas possibilidades, ou ela vale 0 ou ela vale 1. Ok? E a minha saída, então, como a gente acabou de escrever aquela função matemática, que o L é igual ao A, se o A vale 0, o L vale 0, se o A vale 1, o L vale 1. E aí aqui vem uma pergunta, né, que vocês vão tentar responder. Será que essa tabela verdade, né, se eu não tivesse esse circuito aqui, olhando o circuito, essa tabela verdade, olhando para a tabela verdade, eu consigo entender como que essa lâmpada vai ser acionada? E a resposta aqui é claro, né? Sim. Olhando para a lâmpada, eu sei que para acionar a lâmpada, quer dizer, e a gente definiu que acionar, ligar, é ela estar em 1, significa que eu tenho que colocar a chave em 1, ou seja, eu tenho que fechar a chave. Então, a tabela verdade, a função e o desenho do circuito, tá, pessoal, são coisas análogas, né? Então, se eu tenho a tabela verdade, eu conseguiria ter a função. Se eu tenho o circuito, eu conseguiria ter a tabela verdade. Então, são maneiras diferentes da gente representar a mesma coisa, tá? Então, a tabela verdade nada mais é do que uma representação tabelar que me indica todas as possibilidades de entrada e o que, respectivamente, vai ocorrer na saída. É um mapeamento, né, da entrada para saída, tá? E agora vamos complicar um pouquinho. Vamos colocar mais uma chave. Então eu coloquei duas chaves. Se eu coloco duas chaves, aí a gente já pensa o seguinte: duas chaves, cada chave podendo estar em 0 ou em 1, eu começo a ter 4 possibilidades, né? Com duas chaves, 4, e aqui vocês já começam, né? Pô,
Estou usando a lógica binária, né? 2 elevado ao número de variáveis de entrada vai ser as combinações. Se eu tenho uma variável de entrada, 2 na 1, eu tenho 2 possibilidades. Se eu tenho 2 variáveis de entrada, 2 na 2 dá 4. Então, eu posso ter 4 combinações. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Beleza? E aí é que aparecem as 4 possibilidades, né? E a gente consegue entender que eu só vou ter corrente circulando aqui se ambas as chaves estiverem fechadas, né? Que eu vou fechar o circuito e eu vou possibilitar que a lâmpada seja acionada. Ok? Então, se a gente fosse fazer a tabela verdade disso aqui, como que a gente faria? A gente faz uma divisão, variáveis de entrada à esquerda, A e B, 4 possibilidades, tá? 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. O que acontece para cada possibilidade? 0 e 0, pessoal, fisicamente, o que é 0 e 0? É esse desenho aqui. Chave aberta, ambas as chaves abertas, né? Então, a lâmpada não aciona. Então, tem que ter um 0 aqui. 0 e 1 não aciona, 1 e 0 não aciona, e a única situação que a gente vai ter o acionamento da carga, que no caso a lâmpada, é quando ambas as chaves estiverem fechadas, ok? Então essa é a tabela verdade. Se eu agora passasse um circuito para vocês, isso que vocês têm que entender, porque nem sempre a gente sabe, aqui a gente está usando chave e lâmpada só para entender, mas não quer dizer que tenha esses elementos lá dentro. Mas se eu passar agora um circuito para vocês assim, e falar para vocês, ó, aqui é a saída L, e aqui é a entrada A e B. E esse circuito tem essa tabela verdade, tá? E aí, pessoal, será que com essa tabela, né, com essa tabela, vocês conseguiriam entender como isso funciona? Claro, pô, eu não preciso saber o que está aqui dentro. Eu sei que o que está aqui dentro é essa lógica, que tem essa tabela verdade que faz funcionar. E na eletrônica digital tem muito disso, tá, pessoal? Conforme a gente vai evoluindo dentro dos circuitos que a gente vai desenvolver, a gente começa a não se preocupar mais muito com o que tem lá dentro, e sim como que aquilo funciona. Então, se eu tenho a tabela verdade e eu tenho os pinos, aqui é o pino A, aqui é o pino B, aqui é a saída L, né, são as entradas e a saída, eu sei que se eu colocar aqui 0 e 0 vai dar 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 vai dar 1. Tá? Então, não interessa mais muito o desenvolvimento do circuito em si, sim o global, né, o alto nível, a parte de fora, tá? Então, leve isso em consideração. A gente está começando agora lá no início da parte mais básica e depois a gente vai estar evoluindo, tá? Então, o que a gente conclui aqui? Deixa eu apagar aqui, né? Tem um atalho aqui na canetinha para apagar, não sabia. Quando a chave A e aqui foi enfatizado, né? A chave B estiverem ligadas, a lâmpada L liga, tá? E aqui foi enfatizado o E, pessoal, porque aqui a gente começa a entender a nossa primeira função, né? A primeira operação matemática dentro da lógica booleana, que é a operação AND, ou E no português, né? Que é algo que eu só vou ter 1 na saída quando todas as entradas estiverem em 1. Ok? Analogamente, aqui a gente tem o circuito com chaves em série, tá? Mas assim, lá dentro não é, uma operação AND não é que tem chaves lá dentro, ok? É só uma maneira da gente entender. A lógica aí, então, é uma lógica, né, que vocês devem entender que eu só tenho um nível alto na saída quando todas as entradas estão em nível alto. E aí vem o E, né, a enfatização do E. Pessoal, existe um símbolo para isso, né, um símbolo que em circuito a gente vai usar, que é essa, né, uma meia-lua aqui com o lado cortado, né, então aqui a gente vai ter uma porta AND, então a gente começa a falar em porta, né, isso aqui é uma porta AND de 2 entradas e uma saída. Eu tenho portas com mais entradas também, tá, pessoal? E essa porta, ela faz aquilo que a gente acabou de ver, né? Ela vai criar uma lógica E, que só, né, a gente só tem o acionamento em nível alto da saída quando ambas as entradas estiverem em nível alto. Matematicamente, pessoal, a gente escreve assim, L igual a EB. Então, a função E, AND, ela é representada por um ponto como se fosse uma multiplicação, mas não é. Cuidado aqui muito, pessoal, tem muito professor de curso, não só de curso técnico, professor de eletrônica, que gosta de fazer associações com matemática, porque aqui até bate, né? Se a gente pensar na tabela aqui, né,
0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Mas, pessoal, não tem nada a ver. Isso aqui não é uma operação de multiplicação. Isso aqui é uma operação lógica. Ok? Então, eu só vou ter um nível verdadeiro na saída quando ambas as entradas forem verdadeiras. Não tem nada a ver aqui com multiplicação. Beleza? Então, quando vocês forem ler isso aqui, pessoal, por favor, tá? A leitura dessa expressão é L igual a A e B. Não falem A vezes B ou A multiplicado por B, tá? Aqui é L igual a A e B, tá? Então, aqui tem um exemplo de simulação. Eu gosto até de fazer em algum simulador. Eu acho que eu não estou com o meu simulador aqui funcionando. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não uso simuladores, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho algum simulador. Eu tenho aqui um antigo. Deixa eu ver se aqui tem... Esse aqui é um simulador bem antigo, tá, pessoal? Só queria mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui uma porta Ind. Eu nem sei se vocês estão vendo. Deixa eu só voltar aqui no software. Tá, agora vocês estão vendo, tá? Eu peguei uma porta Ind aqui no simulador. Esse aqui é um simulador bem antigo, tá, pessoal? Aconselho a vocês pegarem um simulador mais novo. Eu estou olhando para a tela secundária, tá? Então não estranhe. Vamos pegar, o problema é que aqui eu não tenho chaves lógicas, tá? Eu tenho chave aqui. Não gostei dessa chave aqui, tá, pessoal? Mas tá, vou usar uma chave aqui, não é a chave que eu gosto de usar uma chave lógica, mas na falta de uma chave lógica eu vou usar uma chave com duas posições aqui, tá, pessoal? Vou chamar aqui de chave A e chave B, ok? Vamos ligar essas chaves aqui na porta lógica. Vamos colocar um LED, vamos ver se eu tenho um LED. Faz tempo que eu não uso esse simulador aqui, tá, pessoal? Não lembro mais. Ah, tem indicador lógico aqui, ó. O indicador lógico é um LED já polarizado, tá, pessoal? Ele já vai indicar, ele vai acionar se for 1 e desligar se for 0. E a gente tem que pegar a fonte de alimentação aqui, ó. Vamos pegar um VCC e um GND. Era legal se tivesse uma chave lógica aqui também, mas eu não achei, então vamos fazer com essa chave aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui o VCC num lado, tá, pessoal? E o GND no outro lado. Não se atentem muito para a beleza do desenho, tá? Mas vamos simular aqui, acho que isso aqui funciona. Então, A e B, né? Então, o A ali tá com um problema aqui, mas ele tá desligado, tá, pessoal? É só a animação que não tá funcionando, tá? Mas vamos lá, olha lá. Eu consigo fazer aqui com os atalhos do teclado. O 0, tá, na eletrônica digital, e aí dentro do que a gente chama de lógica, usando os circuitos da família TTL, elas funcionam com 0 e 5 volts, tá? Então são níveis de tensão. O 0 é algo próximo do 0, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? E o VCC é algo mais perto dos 5 volts. Então é algo dos 4,5 até 5 volts eu entendo o VCC, de 0 a 0,8 eu entendo como GND. Cada circuito vai ter esse range bem estabelecido, ok? Então, se eu coloco aqui, ó, observem a simulação, né? Essa chave aqui está para baixo, tá, pessoal? Então, eu estou jogando aqui nesse terminal aqui dessa porta lógica, eu estou jogando o GND, que é a referência do meu circuito, tá? E no outro terminal também estou jogando a referência. Então, é como se fosse 0 e 0. Então, 0 e 0 dá 0. 0 e 1, então eu coloquei 1 aqui, ó, agora isso aqui está indo para o VCC, deu 0. 1 e 0, agora o oposto, tá? Também dá 0 e só liga quando eu coloco 1 e 1, né? Então agora ambas as chaves no VCC. VCC é algo perto dos 5 volts, tá, pessoal? A gente costuma dar esse nome, né? VCC para uma tensão próxima dos 5. E então eu tenho um acionamento aqui da saída, que também é um nível de tensão próximo aos 5 volts, se eu estou usando lógica TTL, tá? Pessoal, nesse momento agora, vocês vão começar a usar simuladores. E eu não vou dar aula de simulador, então vocês podem pegar qualquer simulador. Aqui na instituição, o professor de microcontroladores costuma usar o Proteus, tá? Depois, em eletrônica, vocês vão usar outros. Para eletrônica analógica, aí se usa mais PSIM, PSPICE, tá? Mas aqui, para essa parte de eletrônica digital, não precisa ser nenhum simulador assim muito avançado. Pode ser até, às vezes, um simulador mais simples, que é mais rápido para pegar as coisas do que ter que ficar parametrizando muita coisa, tá? Mas eu aconselho vocês a
pegarem um simulador aí e começarem a dar uma olhadinha, tá? Então, pessoal, essa é a primeira função lógica, né, que a gente viu e que ela é feita por uma porta lógica, tá? Em paralelo a isso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, essa porta lógica que eu falo, pessoal, é um circuito que eu posso pegar e montar, tá? Eu não tenho nenhum circuito integrado em mãos aqui, porque eu estou no laboratório de robótica, onde eu também leciono a disciplina de robótica, tá? O pessoal da engenharia. Mas eu acho que eu já mostrei em alguma aula, né, um circuito integrado, senão vai aparecer alguma foto também mais para frente. Então essa porta lógica, ela existe, tá, pessoal? É um circuito que eu posso pegar, posso lá pegar uma matriz de contato, montar e testar ali, colocar esses níveis de tensão e ver se funciona ou não funciona, tá? A nossa disciplina tem o intuito de estudar tanto essa parte discreta de montagem, quanto já ver a parte de lógica programável, tá? Então a gente já está com o intuito de também construir isso usando as FPGAs. Eu vou fazer uma aula específica sobre isso, só que aqui já nesse slide já começa a aparecer para a gente se acostumar com a linguagem de programação, tá? Então, acho que eu já citei isso em aulas anteriores. A gente vai usar uma placa de desenvolvimento da Altera, eu vou mostrar, eu vou fazer uma aula específica sobre isso, tá, pessoal? Mas só adiantando algumas coisas. E a gente vai usar uma linguagem de programação que se chama VHDL, tá? E essa linguagem, ela tem um jeito de escrever. Então, só para vocês terem ideia, como que seria uma porta END em VHDL? Tá? Um código VHDL, pessoal, deixa eu colocar aqui no meu laser pointer, né? Ele tem três partes. Ele tem a parte onde eu defino o bloco, tá? Então eu vou dar um nome. Então essa parte aqui é a parte entity, né? Nem sei se é assim que se fala em inglês. Eu dou um nome, então aqui eu chamei de porta end, né? End gate. Então a entidade porta end, ela é definida por um port. O port, pessoal, é os pinos de entrada e saída. Então eu coloco aqui A e B são pinos com uma extensão de bit, quer dizer, é apenas um bit de extensão, não é um byte, não é um long, não é um int, tá? Não é um float, tá? Então é uma variável com apenas um byte de extensão. E o y é a variável de saída. Aí eu fecho aqui a definição dos pinos. E aí vem a lógica vem dentro da arquitetura, tá? Então a arquitetura, eu vou dar um nome para a arquitetura, essa arquitetura é da porta lógica end, e ela é definida por uma função aqui, que é a função end. Então dentro do VHDL existe o end, tá, pessoal? Então a função AND é uma palavra que existe dentro da linguagem VHDL. Então assim, tá, pessoal, se a gente pegasse esse programa como tá aqui, e a gente compilasse dentro da placa, a gente ia construir uma porta end lá dentro da placa de desenvolvimento, tá? Mas aí é algo que vai vir um pouco mais para frente, tá? Então eu vou fazer uma aula específica sobre isso. Então o end, o or, o not existem dentro do VHDL como uma palavra específica, tá? Mas vamos deixar esse problema aparecendo um pouco mais para frente. Então vão ser três funções que a gente vai ter. Três operações lógicas, tá, pessoal? Então a gente tem a operação AND, a segunda operação é a OR, ou a OR, tá? O símbolo aqui muda um pouquinho, então eu tenho agora uma meia-lua ali, né? Aqui também é uma porta de duas entradas. Professor, posso ter porta com mais entradas? Sim, existem portas com mais entradas. E a expressão aqui, pessoal, agora o símbolo é de adição, lembrando que não é uma adição, é uma operação lógica ou. Então a leitura disso aqui é L igual a A ou B, tá? E o equivalente a um circuito seria chaves em paralelo. O que acontece com a carga, pessoal, se eu coloco chaves em paralelo? Qualquer chave sendo fechada vai ligar a lâmpada. Se ambas estiverem fechadas, também liga a lâmpada. Então eu só vou ter a lâmpada apagada se ambas as chaves estão em nível baixo, tá? Então é interessante vocês gravarem dessa forma, gravar sempre o que é diferente, tá? O que é diferente na porta OR? É quando eu tenho todas as entradas em zero, que eu vou ter zero na saída. O que é diferente na AND? É quando eu tenho 1 na saída, porque eu tenho que ter todas as entradas para ter 1 na saída. Então é sempre interessante, é melhor gravar uma linha do que gravar todas, né? Gravar uma do que gravar 3 aqui. Então eu só gravo uma linha, porque eu sei que todas as linhas são o contrário, tá? Então é bem tranquilo da gente ter
essa interpretação. Poderiam fazer o teste lá no simulador, aconselho que vocês façam isso, tá? Percam tempo, não é nem perder tempo aqui não, né? Mas é ganhar tempo, na verdade, mas parem um pouco, peguem o simulador, pessoal. Não falo isso para quem já fez um curso técnico, já está acostumado, mas para quem está iniciando é muito importante para que vocês criem, né, essa habilidade de uso com simuladores, que vai ser importante até para os circuitos que a gente projetar para vocês conferirem, né, para não ficar aquele negócio lá, professor, cadê o gabarito da lista? Pessoal, não existe gabarito da lista, vocês vão colocar no simulador e vocês vão ver se funciona ou não funciona, até porque não tem normalmente só uma resposta possível, tá? Então a gente viu a AND, a gente viu a OR e a última operação é a inversora, que é a NOT. Vejam, essa operação, então, ela tem esse símbolo, que é um triângulo com uma bolinha, e aí eu já adianto para vocês, pessoal, sempre que vocês verem uma bolinha num circuito, significa que é uma inversão de nível lógico, tá? E aqui, então, eu tenho só uma entrada e uma saída. Essa aqui é uma operação que só tem um operando, né? Ela não tem dois argumentos, é só um operando. E a leitura dela aqui, ela é representada por uma barra, e a gente faz aqui L igual a A barra, ou A barrado, tá? Então, a barra significa inversão, ok? Se a gente fosse pensar num circuito, seria como colocar a chave em paralelo, tá? Então, o que acontece? Se eu deixo a chave aberta, a lâmpada é acionada. Se eu fecho a chave, eu vou estar com a corrente circulando pela chave, né? E a lâmpada vai estar apagada. Então, quer dizer, se a chave está em 0, está aberta, a lâmpada está ligada. Inverte o nível lógico, né? Então, A igual a 0, L igual a 1. Se A igual a 1, L igual a 0, né? Então, é uma operação de inversão. E, pessoal, são só 3 operações, tá? Então, por incrível que pareça, com AND, com OR e com inversora, a gente tem toda a eletrônica baseada só nessas 3 operações. Toda a matemática da eletrônica digital é baseada nisso aqui que vocês acabaram de ver, pessoal. Em 3 operações lógicas, AND, OR e NOT. Ok? Pessoal, o que vai acontecer a partir de agora é que vão se criar combinações de funções com essas operações que vão criar outras, né, operações complexas, né, mas, como eu falei, são baseadas sempre nesses 3 elementos fundamentais. Por que eu crio funções mais complexas, tá, pessoal? A ideia é o seguinte: quando a gente vai montar vamos pensar assim, daqui a pouco a gente vai estar vendo um circuito contador. Circuito contador, o nome está falando, é um circuito que vai ter um sinal de entrada, um clock, que a gente chama, que quando tiver oscilações ali naquele clock, na verdade, uma transição, eu vou estar contando 1, 0, 1, 2, 3, up ou down, depende do contador que a gente estiver utilizando. Esse contador, pessoal, ele é feito com AND, OR e inversora. Só que o que acontece? Ele é feito com, sei lá, um contador tem 20 AND, 30 OR e 10 inversora. Ninguém vai montar um contador usando AND, OR e inversora. Algum fabricante, ele já pegou as AND, OR e inversora, vamos falar assim, de uma maneira que, né, vocês possam entender nesse primeiro momento. Ele construiu esse circuito, ele montou, fez as ligações e ele vende pra gente, esse é o contador. Tá? Porque ninguém é maluco de construir um dispositivo complexo como um relógio, um cronômetro, usando só AND, OR e inversora. Os circuitos seriam enormes. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é, com esses 3 elementos, criar outros elementos. E esses outros elementos, eles já são encontrados comercialmente, tá? Para que a gente possa utilizar. Então, apesar de ser tudo feito com esses 3 elementos, a gente não vai usar sempre esses 3 elementos. A gente vai já usar circuitos prontos, porque senão as nossas lógicas iam ficar muito grandes, tá? Nesse primeiro momento a gente vai ver aqui bem o básico, mas depois a gente vai começar a evoluir, tá? Então, se eu tenho aqueles 3 elementos, aí eu começo a criar associações. E algumas associações até têm símbolos específicos, né? Então, se eu pego uma AND e coloco uma inversora na saída, eu crio uma nova função que é baseada nas básicas, né? Eu criei aqui o que a gente chama de NAND, que é uma não E, é uma AND cuja saída é invertida. Então, vamos pensar o seguinte: qual que era o comportamento da AND? A AND só dava 1 quando todas as entradas estivessem em 1, ok? Então, o que vai acontecer agora? Se eu inverto a saída,
eu só vou ter 0 quando todas as entradas estiverem em 1. Então é assim que a gente pode analisar. Então vejam só, eu só vou ter 0 quando todas as entradas estiverem em 1. Se eu for fazer matematicamente, como que eu faço? Pessoal, quando vocês estudam funções, o professor passa uma função lá de segundo grau para vocês lá. F de x igual a x quadrado mais 5x mais 3. Aí o professor pergunta, qual que é a imagem para quando x vale tanto? O que vocês fazem? Vocês pegam o x, substituem na equação o valor do x e calculam o resultado. Aqui é a matemática normal, tá, pessoal? A gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente não pode esquecer que isso aqui é operação lógica e não operação algébrica tradicional. Então, quando vocês substituem aqui, vocês têm que operar com a AND, com a OR e com a inversora. E seguindo as prioridades, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma barra em cima de tudo, então a barra é a última coisa que vai ser feita. Primeiro eu vou fazer a AND e depois eu vou inverter. Por isso que a bolinha tá na saída, tá, pessoal? Então esse símbolo aqui, ó, ele é equivalente a uma AND com uma inversora. Mas já existe ele pronto, tá, pessoal? Já existe ele pronto pra gente comprar, já existe uma AND pronta. Vamos fazer aqui uma linha, por exemplo, quando A vale 0 e o B vale 0. Então, L igual a A e B barrado. L igual a A. Quem que é o A? É 0. E B? Quem que é B? 0. Barrado. L igual 0 e 0. Aí vocês têm que saber, tá, pessoal? A tabela da AND, da OR, da inversora, vocês têm que saber de cor. 0 e 0 dá 0. Então, 0 e 0 deu 0. Barrado, 0 barrado deu 1. Então, eu sei que aqui dá 1. Claro que a gente aqui... Como eu sei que é uma inversora em relação à AND, então pega a tabela da AND e inverte tudo, tá? Mas se vocês quisessem fazer análise linha a linha também, seria possível. Seguindo essa lógica, se eu tenho NAND, eu posso ter NOR, né? Então eu posso pegar uma U, colocar uma inversora na saída, isso é o equivalente a colocar uma bolinha ali, né? Então aqui é o símbolo da NOR. A expressão aqui é A ou B barrado, por favor, não é mais, é A ou B barrado. O que acontecia na OR, pessoal? Só dava 0 quando tinha 0 ou 0, quando eu tinha 2 zeros na entrada. Agora só vai dar 1 quando eu tenho 2 zeros na entrada, né? Então, isso é óbvio, né? Então eu só vou dar 1 aqui quando eu tenho 2 zeros na entrada. Se quiserem, substitui aqui, né? 0 ou 0, 0 ou 0 dá 0, barrado dá 1. Qualquer outra coisa, 0 ou 1 dá 1, barrado dá 0. 1 ou 0, né? Dá 1, barrado dá 0. 1 ou 1 dá 1, barrado dá 0. Ok? Então a gente vai ter, vamos lá, AND, OR, inversora, NAND, NOR, e uma última porta aqui, que também tem a sua versão barrada, tá? É a SHOR, tá? Então a SHOR, pessoal, ela também é chamada de OU exclusivo, tá? No português. O símbolo dela tem mais uma meia-lua aqui na entrada. E a SHOR, pessoal, ela é toda essa expressão aqui, todo esse circuito. Ela é o A barrado e B ou o A e B barrado. E a gente criou um símbolo. Para fazer isso aqui foi criado um símbolo, que é um mais circunscrito, né, com uma circunferência, tá? Então, esse símbolo aqui de um mais com uma circunferência, pessoal, ele é o símbolo da SHOR. Que a gente, como que eu leio isso aqui? A, SHOR, B, tá? E aí a gente teria que resolver aqui linha a linha. Existe um macete aqui que eu vou falar para vocês, tá, pessoal? Então, por exemplo, a primeira linha. A barrado e B ou A e B barrado. Vamos fazer aqui, né? Então, 0 barrado e 0 ou 0 e 0 barrado. 0 barrado é 1. Então, 1 e 0 ou 0 e 0. 1 e 0 dá 0 ou 0 e 1 dá 0. Então, 0 ou 0 dá 0. Ok? A próxima linha aqui é a mesma coisa. 0 e 1, né? 0 barrado dá 1 e 1 vai dar 1. 1 aqui, né? Deu 1 lá na saída, tá? Qual que é o macete aqui, pessoal, da SHOR? Tem professor que gosta de falar assim, quando é diferente dá 1, né? Então, se são iguais, dá 0. 0 e 0, 2 zeros deu 0, né? Na SHOR aqui, 1 SHOR 1 deu 0. E se eles são diferentes, dá 1. Até funciona para duas entradas, tá, pessoal? Mas a regra geral é a seguinte, se vocês querem decorar isso aqui, para 3, 4, 20, 30 entradas, a regra é a seguinte. Uma SHOR vai dar 1 na saída quando o número de 1s for ímpar. Então, quando o número de 1s for ímpar, a SHOR vai dar 1 na saída. Vejam que a SHOR é uma boa maneira de gerar o bit de paridade, tá? Ou de verificar o bit de paridade, né?
porque ela vai dar 1 quando quando o número de 1s na entrada for ímpar, ou a paridade ímpar, por exemplo. Se eu inverter isso aqui, porque aí vai ter a N short, tá? Que é o oposto, e aqui quando for par, eu vou ter 1 lá, né? O número de 1s par, eu vou ter 1 na saída, tá? Ok, aqui tem que só cuidar que aí o 0 e 0 também tem que considerar com, né, a ausência dos 1s, né, também tem que considerar nesse caso, tá? É melhor pensar no caso da Shor, né, e depois só fazer a inversão. Então a regra geral é verificar o número de 1s. Quando o número de 1s for ímpar, vocês vão colocar 1 na saída, tá, pessoal? Então eu tenho a Shor e eu tenho a N Shor, ou exclusivo negado, tá? Pessoal, eu vou parar aqui e vou gravar um novo vídeo, tá? Acho que até vai ficar talvez para a próxima semana, tá? Beleza, pessoal? Valeu, até mais!